Atenção! Na questão 27, ele te pediu o seguinte: calcule o volume de solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, né? A 2 mol por litro, que deve ser adicionado para se obter um volume de 500 ml de solução 1,5 mol por litro. Eu já te dei a dica lá de que você tem que usar a formulinha C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Quem é C1 e quem é V1? C1 é a primeira solução que ele já te fala ali, ó. Ele fala, calcule o volume de solução aquosa de hidróxido de sódio, NaOH, a 2 mol por litro. Então, 2 mol por litro é o valor da minha concentração inicial, ok? Interpreta esse 1 também como inicial e o V1 também como valor inicial. Aí ele diz lá o seguinte: qual seria esse volume inicial se eu tiver 2 mol por litro? Sabendo que se eu tiver 1,5 mol por litro de solução, eu vou ter que utilizar 500 ml. É basicamente como se fosse uma regrinha de 3 também, tá, gente? Dá para você resolver por regra de 3 ou pela formulinha, tanto faz. Pela formulinha vai ficar assim, ó, você substitui. Quem é o C1? Já sei que é 2. Quem é V1? Eu não sei, vou colocar V aqui ainda de volume, igual. Quem é o C2? Eu vou colocar 1,5. E o volume? 500, ok? Aí eu vou resolver. Como é que vai ficar isso aqui? Vou colocar aqui V1 para identificar. O que vai acontecer? Lembra da matemática, né? Se eu tenho 1,5 vezes 500, eu posso aqui repetir ele também, tá? E esse 2 que estava multiplicando, ele vai passar para cá dividindo, ok? Quando você resolve isso aqui, você vai encontrar o resultado de 375 ml. Se você quiser fazer passo a passo, vou mostrar aqui também ao lado, tá? Vamos lá, vou fazer aqui no cantinho, tá? Pra não ficar muito bagunçado. Vou colocar aqui uma listra, tá? 1,5 vezes 500. Você pode fazer assim, ó, para poder facilitar o seu cálculo, tá bom? O que vai acontecer? O zero você põe depois, tá? 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7, ok? Desses dois zeros. Aí você vai analisar que tem 1 após a vírgula. Então, você vai contar uma vírgula. Então, dá de 750. Aí, aqui você colocaria, ó, 750, dividido por 2. Quando você faz 750 dividido por 2, você pode pegar aqui ou pelo 75 ou pelo 7, tá? O que ficar mais fácil para você. Se você pegar aqui, por exemplo, o 7, você pode iniciar com quem? Você pode iniciar com 3, porque 3 vezes 2, 6. Então, 7 menos 1, 7 menos 6, já dei a resposta, 1. Eu desço 5, e aí vai dar 15 aqui, né? Aí eu ainda não desço 0, ok? O que vai acontecer? Eu posso fazer agora 7, né? Que 7 vezes 2 dá 14. 15 menos 14 vai dar o quê? 1. Aí agora eu desço 0, entendeu? Lembra lá da regra da matemática. 10 dividido para 2, 5. 375 e 10 menos 10, 0. Ok? Então, ó, bateu com a resposta? Bateu. Ok? Então, essa seria a sua resposta da questão 27. Agora, vamos para a questão 28. Na questão 28, a letra A, você iria resolver por meio da regra de 3. A letra B, você poderia resolver tanto por regra de 3, quanto por aquela formulinha que a gente utilizou na questão, ó. C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2, tá? Na 28, você tem que analisar o seguinte: ele te deu os dados. Ele te disse que tem 46 gramas por mol, que é a massa molar de etanol. Ou seja, tem 46 gramas em cada 1 mol de etanol. Aí lá diz o seguinte, que em uma cachaça você tem 460 gramas por litro de C2H5OH de etanol. E lá diz o seguinte, fez uma diluição em que se misturou 1 litro da cachaça com 1 litro de água. Tá, o que eu vou fazer? Ele quer descobrir o número de mol de C2H5OH na solução resultante. Então, vamos fazer a regra de 3. C2H5OH, ele diz que tem 46 gramas em cada 1 mol, que mol é a quantidade de matéria. E ele diz que tem 460 gramas de etanol na cachaça. Qual será a quantidade de matéria? Multiplica o cruzado. 46 vezes x, 46x. 460 vezes 1, 460. Ok?
Isolo X, 460 dividido por 46. X igual a 10 mol. 10 mol de quem, gente? De etanol por litro de cachaça. O que você observa aqui é o seguinte, que ao misturar 1 litro da cachaça com 1 litro de água, houve na diluição do etanol, houve apenas a diluição do etanol, ou seja, a quantidade de matéria permaneceu inalterada. Logo, N vai ser igual a 10 mol de etanol, que é C2H5H. Isso porque a água e o etanol vão ser polares, então eles vão ser miscíveis entre si. Eles vão permitir essa diluição, ok? Então, essa foi a nossa letra A da 28. Vamos para a letra B. Na letra B, você ia observar o seguinte. Lembra que lá na letra A, a gente percebeu que ao misturar 1 litro da cachaça com 1 litro de água, houve apenas a diluição do etanol, ou seja, a quantidade de matéria permanecendo inalterada. Então, nós vamos perceber o seguinte, que ao misturar ali, nós tivemos 10 mol, né, que foi inalterado. Só que a gente misturou 1 litro com 1 litro e diluiu o etanol na água. Isso significa dizer que agora eu tenho 2 litros, ok? Para 10 mols. Então, eu vou utilizar aqui o seguinte, ó. Eu vou ter 10 mol de C2H5OH, que vai ser quem, gente? A minha concentração 1. Quem é meu volume 1, gente? Vai ser os 2 litros, que a gente percebeu que foi misturado anteriormente. Quem é o meu C2? É a quantidade de mol que eu quero descobrir, ok? E quem é meu V2? É 1 litro, porque ele lá está pedindo assim. Calcule a concentração de etanol na solução resultante em mol por litro, ou seja, em 1 litro, tá? Então, eu vou substituir na formulinha. C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Dá para fazer também por regra de 3, fica até mais fácil do que fazer todo esse esqueminha aqui, tá? Eu vou fazer também aqui. O que vai acontecer? C1, 10. Quem é o V1? 2. Quem é o C2? Eu ainda não sei, então repete. Quem é o V2? 1. Beleza, e agora? Agora, você vai ter que fazer o seguinte. Lembra que você tem que isolar a letra para lá? Lembra disso, tá, gente? E outro detalhe aqui, tá? Você não vai multiplicar já direto. 10 vezes 2, 20, tá? Porque senão vai dar errado a sua continha. Porque a resposta não é C2 igual a 20. A resposta tem que dar 5. Então, você pode fazer aqui um segredinho, tá? Eu isolo, eu troco aqui o C2 para cá, ok? E aqui que estava multiplicando vai passar dividindo, tá bom? Então, 10 dividido para 2. E C2 igual a 5 mol por litro. Só que dessa forma aqui acaba ficando um pouco confusa. Então, você pode fazer ela por regra de 3, que fica muito mais fácil. Olha só. Se eu fizer por regra de 3, vai ficar assim, ó. Eu tenho 10 mol de C2H5OH, né? Em cada 2 litros, beleza? Quantos mol eu vou ter em 1 litro? Multiplico cruzado. 2 vezes x, 2x. E 10 vezes 1, 10. X igual a 10 dividido por 2. X igual a 5 mol por litro. Eu, particularmente, prefiro a regra de 3 em alguns casos do que C1 vezes V1, porque acaba, às vezes, complicando mais. Ok? Então, você escolhe qual jeito é mais fácil para você. Depois, nós vamos ali para a próxima questão. Questão 30. Você tinha lá o seguinte, uma solução 0,05 mol por litro de glicose contida em um beck perde água por evaporação, até restar um volume de 100 ml. Então, presta atenção. Eu tinha uma solução no começo de 0,05 mol em cada 1 litro, ok? Ou seja, eu tinha esse valor em cada 1 litro. Só que houve uma perda de água por evaporação até restar um volume de somente 100 ml. Passando assim a concentração para 0,5, porque agora alterou a quantidade do volume. O volume de água que evapora é aproximadamente de quanto? Nós vamos utilizar a regra de 3 para poder facilitar a vida, tá? Então, você pega o valor final. Ele diz que o valor final seria 0,5 mol, ok? E ele diz que seria em 1 litro, né? 0,5 mol por litro. É o dado, né? 0,5 mol por litro. 1 litro, gente, a gente já sabe que 1 litro é 1000
ml. Então, eu dizer que eu tenho 0,5 mol em 1 litro é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 0,5 mol em cada 1000 ml, concorda? Então, aqui eu vou colocar 1000 ml, tá? Por que eu vou transformar para ml? Porque o outro valor lá tá em ml, ó, 100 ml, ok? E aqui, eu tenho o seguinte, qual é a quantidade de mol que eu vou ter em 100 ml? Aí eu faço multiplicação cruzada, ok? Vai ficar 1000 vezes x, ou x vezes 1000, 1000x. E 0,5 vezes 100. 0,5 vezes 100 vai dar 50. O x igual a 50 dividido por 1000. Eu posso eliminar esses zeros aqui, vai ficar 5 dividido por 100. Quando você faz essa continha, você vai encontrar 0,05 mol de glicose, ok? Ah, tá. Então, essa é a minha resposta? Não, gente. A resposta ele quer em ml, beleza? Então, o que você vai entender? Que antes da evaporação, olha só, antes, vou colocar aqui, antes da evaporação, ele disse que evaporou, né? Então, antes da evaporação, eu tinha 0,05 mol por litro, que se transformou ali em 0,5 mol em 1000 ml. Então, isso significa dizer que o volume variou, gente, de 1000 para 100. E quanto que é 1000 ml menos 100 ml? 900 ml, ok? Então, essa seria a sua resposta. Letra D, ok? Letra D seria a sua resposta. Seguinte, na questão 35, você vai utilizar a formulinha que você já viu anteriormente. C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. Lembrando que vai ter a solução A e vai ter a solução B, tá? Ela diz o seguinte, um volume de 500 ml de solução de ácido sulfúrico, H2SO4, 0,2 mol foi misturado com... Então, olha só, já tenho ali a minha solução 1. Aliás, a minha concentração 1 e o meu volume 1, tá? Que vai ser exatamente aqui, ó, 0,2 mol e 500 ml, ok? C1 e V1. Aí ele diz lá o seguinte, foi misturado com 300 ml de solução desse mesmo ácido a 0,6 mol. A concentração final da solução resultante é... Aí é o seguinte, você já vai ter que analisar, ó, se foi misturado, então foi 500 mais 300. Então, eu vou colocar aqui uma observação, tá, para você. Da onde que veio esse 800? Esse 800 ml veio da mistura dos dois, tá? Que é 500 ml mais 300 ml, igual a 800 ml, da mistura que aconteceu na questão ali, ok? Então, esse 800 ml que aparece que não foi à toa. Então, na solução A, qual vai ser a concentração? Aí, você vai substituir na formulinha, ok? Aí vai ficar assim, ó. Eu já sei que C1 é 0,2, então eu repito aqui, ó, 0,2. Quem é meu V1? Já sei que é 500. Ok? Quem é meu C2? Não sei, quem eu quero descobrir, repete. Quem é meu V2? É quem eu descobri lá no final, ó, da mistura, 800. Aí eu vou fazer o quê? Aqui eu tenho que resolver minha continha, né? Aqui você pode usar uma regrinha de matemática, tá? Você pode inverter todo esse lado aqui para cá. Ok? E esse aqui todinho para cá, tá? Sem influenciar nos sinais, essa coisa toda. O que é que você vai fazer aqui agora? Vai resolver, tá bom? C2 vezes 800 igual a 0,2 vezes 500, 100. Ok? Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar C2 igual a 100 dividido por 800, porque aqui estava multiplicando, passa para cá dividindo. C2 vai ser igual a 0,125 mol por litro. Tá, essa é a minha resposta ainda não, tá, gente? Eu ainda tenho que fazer para a solução B. Na solução B, ele me diz lá na questão o seguinte, que foi misturado com 300 ml de solução desse mesmo ácido a 0,6 mol.
Então, meu C1 agora vai ser 0,6 mol. Okay? Quem é que vai ser meu V1? Agora vai ser 300. E quem vai ser meu C2 é quem eu quero descobrir. Quem vai ser meu V2? O volume final que a gente encontrou lá da mistura, que é 800. Então, agora eu substituo na formulinha de novo. C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. C1 é 0,6, então vou escrever aqui, 0,6. V1, 300. Ok. C2 eu não sei, V2, 800. Mesmo esqueminha que a gente fez agorinha, tá? Se você já quiser multiplicar aqui direto para poder facilitar, pode também fazer, tá? Dá na mesma coisa. C2 vezes 800 igual a 0,6 vezes 300. Resolvo aqui. Você vai verificar quanto que é 0,6, 0,6 vezes 300. Vai dar 180. Dividido por 800. 180 dividido por 800, você vai encontrar o valor de 0,225 mol por litro, barra litro. Tá, então qual é o meu resultado? O resultado, gente, vai ser a somatória das duas concentrações. Então, eu vou fazer aqui 0,125 mais 0,225. Quanto é que vai dar? Aqui 10, foi 1. 2, 2, 4, com mais um 5. 2 com mais um 3. 0,350 ou 0,35 mol por litro. O que é que vai ser isso? Vai ser a concentração da solução final. É a concentração da solução final, porque afinal foi misturado. Então, se foi misturado, eu tenho que calcular a concentração de cada solução para depois eu descobrir qual é a concentração da solução final. Então, essa seria a sua questão 35. Você resolveu primeiro da solução A, depois da solução B. Depois você soma as duas concentrações encontradas, que vai ser a concentração da solução final, que foi da mistura. Lembrando que você teve que considerar o volume da mistura também para colocar aqui no volume 2. Tanto para a solução 1 quanto para a solução 1 quanto para a solução 2. A questão 38 você vai ter que analisar. Qual a concentração de uma solução de hidróxido de sódio formada pela mistura? Lembra de novo que é mistura. Então, vai ter um detalhe aí a ser feito. De 60 ml de solução a 5 mol por litro, com 300 ml de solução a 2 mol por litro. Aí tem as alternativas. Use a regra de 3. Então, é basicamente como se fosse isso aqui, ó. Eu tenho ali a primeira solução, que tem a concentração de 5 mol por litro, que é um volume de 60 ml. A outra, que vai ser misturada, tem a concentração de 2 mol por litro, sendo um volume de 300 ml. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que calcular a quantidade de matéria de NaOH nas duas soluções. Ok? Então, para isso, eu vou pegar aqui o primeiro valor. Lembrando o seguinte, aqui está em litro, aqui está em mililitro. Um detalhe que você já sabe. 1 litro é igual a 1000 ml. Então, bem aqui na sua regra de 3 vai ficar assim, ó. Eu tenho 5 mol em 1000 ml. Quantos mol eu vou ter em 60 ml, gente? Aí você vai fazer a multiplicação, ok? 1000 vezes x, 1000, x. E 5 vezes 60, 30, né, gente? 30. 5 vezes 6, 30. Contra o zero lá, 300. 300 aqui. Então, vai ficar x igual a 300 dividido por 1000. 300 dividido por 1000, eu corto aqui esses zeros aqui, vai ficar 3 dividido por 10. 3 dividido por 10, basta você andar ali a vírgula. Gente, olha, eu tenho 3 aqui. Eu vou dividir por 10, tem que andar uma vírgula, então vai ter uma vírgula, ok? Então, vai ser 0,3 a sua resposta. 0,3 o quê? Mol de NaOH. Tá, parou aqui? Não. Eu tenho que calcular das soluções, ok? Porque era uma mistura, tá bom? Então, como é que vai ficar ali a próxima? A próxima eu já sei que é 2 mol, não é isso? Então, 2 mol. Em cada 1 litro. 1 litro é 1000, são 1000 ml, é 1000 ml.
Ok. Quanto vai ser de concentração que eu vou ter em 300 ml de solução? Ok? Então, multiplica cruzado. 1000x igual a 2 vezes 300, ok? 2 vezes 3, 6, com os dois zeros lá, 600. X igual a 600 dividido por 1000, ok? Elimina os zeros ali. Vai ficar 6 dividido por 10, que vai dar igual a 0,6 mol de NaOH, hidróxido de sódio. Tá, o que eu faço agora? Agora você tem que ter o cuidado aí, ó. Por quê? O que vai acontecer? Eu tenho que fazer o cálculo da concentração e quantidade de matéria final, considerando agora 1 litro de solução, tá? Então, agora, eu tenho tanto 0,3 quanto 0,6, vou ter que somar, ok? Então, como continuação, você vai ter que verificar o seguinte, agora você vai ter que calcular a concentração em quantidade de matéria final, ok? Em QTD, quantidade, tá? Quantidade, só para resumir ali. Matéria final. Porque aquela que você calculou foi só das soluções individualmente. Agora eu quero a final. Então, a final vai ficar como? Eu pego as duas concentrações que eu encontrei e vou somar. E eu vou descobrir 0,9. Ah, essa é a minha resposta? Não, tá, gente? Tem que considerar o volume também. E o volume da concentração final que eu quero ali. E aí sim que eu vou achar. Aí, o que vai acontecer? 60 ml que eu tinha lá anteriormente, lembra? Lá na primeira, lá? Aqui, ó, 60 ml. 60 ml, para transformar em litro, vai ser 0,06. Vou dividir por 1000. 300 dividido por 1000 vai dar 0,3. Soma esses dois volumes, vou encontrar 0,36. Jogo tudinho na regra de 3. Então, vai ser 0,9 mol, que a gente acabou de achar. Está para 0,36 litros, ok? Quantos mol eu vou ter em 1 litro? Aí você vai multiplicar cruzado. X vezes 0,36, 0,36x, igual a 0,9 vezes 1, ok? Então, 0,9. X igual a 0,9 dividido por 0,36. Se você fizer tudo certinho, você vai encontrar o resultado de 2,5 mol de NaOH por litro. A minha ficou assim grandona, tá, gente? Porque eu fiz passo a passo mesmo. Mas se você resumir bem, dá para caber em menos linhas, tá bom? Você pode fazer uma do lado da outra para simplificar aí mais. Questão 41 era de titulação, tá? Então, é uma reação química para neutralizar um ácido geralmente aqui, ok? O que vai acontecer? Eu tenho lá o HCl mais NOH que vai reagir produzindo NaCl mais água. Ok, a tua questão diz que um volume, deixa eu encontrar aqui, um volume igual a 10 ml de uma solução de NaOH foi totalmente neutralizado por 15 ml de solução HCl, 0,10 mol por litro. Qual a concentração em mol por litro da solução de NaOH? Aí agora ele quer saber aqui o seguinte, ó. Para isso você vai ter que fazer duas continhas, tá? Duas regras de 3. Primeiro para HCl, depois para o NaOH, tá? Então, pega os dados da questão. Ele diz que tem 0,10 mol por litro de HCl, ou seja, em cada 1 litro eu tenho 0,10 mol de HCl. Qual seria a concentração em mol por litro da solução de NaOH ali? Sabendo que ele diz que foi neutralizado por 15 ml de solução de HCl. Tá? Deixa eu só colocar aqui a observação, que aqui é de NaOH. Tá? Primeiro a gente calcula do HCl. Tá bom? Então, como é que vai ficar? Opa, foco. Aqui. Então, como é que vai ficar? Eu pego o meu 0,10 mol de HCl. E a gente já sabe que é para 1 litro, né? 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. Já aprendemos isso. Ok? Eu quero saber quantos mol eu vou ter para os 15 ml, que é a quantidade que ele me diz lá. Lembra? Então, multiplico cruzado. 1000 vezes x, 1000x. 0,10 vezes 15. 0,10 vezes 15. Você vai encontrar 1,5. X igual a 1,5 dividido por
1000. X vai ser... Aqui é o seguinte, ó, se você não quiser ir para a calculadora, ó, analise que já tinha uma casa aqui após a vírgula, tá? Então, tem que analisar aqui a vírgula também. Tem que andar as casas para a esquerda. Então, eu vou andar 1, 2, 3. Ok? Aí aqui vai aparecer a vírgula, aqui vai ser 0, 0, 0. Ok? Então, a sua resposta vai ser 0,0015, ok? Então, essa seria a sua resposta. 0,15. Ou, se você quiser pôr em notação, vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 3, tá? Que dá na mesma coisa. E aí vai dar mol, né? De HCl, porque a gente ainda tá mexendo com HCl, ok? Aí depois a gente vai continuar. Agora aqui para resolver do NaOH, eu vou considerar aquele meu valor que eu acabei de encontrar, que foi 1,5 vezes 10 a menos 3 mol, ok? Que está para os 10 ml da solução. Por que para 10 ml? Porque lembra que é o seguinte, ó. Volume igual a 10 ml de uma solução de NaOH. Então, vou considerar agora 10 ml, beleza? Então, agora, fiz isso. Aí, embaixo, como é que vai ficar? Eu quero descobrir exatamente essa concentração aqui, só que agora para 1000 ml, ok? Que é 1 litro. Então, multiplica cruzado. Aqui é x, né, gente? Se eu não sei, é x. X vezes 10, 10x. Aí, esse valor aqui do 1,5 vezes 10 a menos 3, né? Ou 0,0015, tá, gente? Que é a mesma coisa. Vezes 1000. Vou até escrever ele aqui, ó. 0,0015 vezes 1000, tá? Pra facilitar a vida, que é a mesma coisa, ok? Até que vai ser esse valor aqui, ó. Faça a sua continha. Você vai encontrar lá 0,0015 vezes 1000. Você vai encontrar 1,5, né? Que é o valor que você tinha encontrado anteriormente. Então, x igual a 1,5 dividido por 10. Aí aqui entra o cuidado, ó. Então, 1,5 é dividido por 10. Tem que andar uma casa para a esquerda. Então, Então, reescreva aqui o 15, né? Aí vai ser uma casa, aí vírgula 0. Então, vai ser 0,15, ok? Essa vai ser a sua resposta. Mol de quem, gente? De NaOH. Essa seria a sua resposta. Deixa eu ver qual a alternativa. Letra E. Ok? Só tirar esse aqui daqui para não ficar muito bagunçado. Pronto, letra E. Então, primeiro você calculou do HCl, depois você calculou do NaOH. E aí sim você acha o resultado. E é claro que lá você já ia encontrar as alternativas 1,5 lá. E era bem capaz de você marcar ela quando você fizesse a outra lá, porque era 1,5 vezes 10 menos 3, eu acertei. Não, cuidado. Depois você vai lá para a questão 49. A questão 49 é um pouco parecida com a outra, tá? Com a 41. Só que aqui tem um detalhe. Um laboratorista preparou uma solução de NaOH e outra de HCl. Ambas de concentração, agora tem um detalhe, aproximadamente 0,1 mol por litro. Então, isso é um detalhe muito importante, porque dessa vez eu não vou precisar ficar calculando o HCl para depois calcular do NaOH. Já vou calcular direto do NaOH. A solução de NaOH foi padronizada como padrão primário e determinou-se que a concentração e quantidade de matéria real do NaOH era de 0,09 mol por litro. Ok. Sabendo-se que na titulação de 5 ml de HCl foram gastos 7 ml de hidróxido de sódio padronizado, a concentração e quantidade de matéria do HCl é... Então, agora ele quer descobrir do HCl. Então, nós vamos ter que calcular agora do NaOH, sabendo que eles estão aproximados, tá bom? Então, é o seguinte, nós vamos calcular primeiro do NaOH para depois calcular do HCl, não o inverso como foi na 41. Então, lá eles te dão você poderia colocar em reação. Como está em valor aproximado, então, você também observa que aqui, ó, cada um só tem 1 mol, tá? Se não tem número aqui antes,
significa que é um mol, ou seja, uma molécula de cada substância. O NaOH diz que eu tenho 7 ml de solução de 0,09 mol por litro. Então, eu vou fazer o cálculo, né? 0,09 mol por litro está para 1000 ml, porque a gente já descobriu que 1 litro é igual a 1000 ml, ok? E qual é a concentração se eu tiver 7 ml de NaOH? Padronizado. Então, eu vou fazer a multiplicação cruzada, vai dar 1000x igual a 0,09 vezes 7, vai dar exatamente 0,63. E se você fizer aqui 0,63 dividido por 1000, é aquele esqueminha que a gente já fez anteriormente, tá? Vou colocar bem aqui, observação. Ó, se eu fizer aqui, ó, 0,63 dividido por, 1000. Até que vai dar? Tem que dar as casas para a esquerda. Lembrando que aqui já tem, aqui ó, uma casa, né? Então, vai ser 1, 2, 3, aí é vírgula. Então, vai aparecer 0,00, já tinha um outro zero lá, 63, ok? Então, essa seria a sua resposta. Ok, 0,12363, ok? E aqui seria o que, gente? Seria mol, né? Mol de quem? De NaOH, que é quem você encontrou. Beleza. Parou aí? Não. Aí você vai para calcular agora do HCl. Então, reagiu essa quantidade de NaOH, ok? Reagiu. E do HCl, o que vai acontecer? Eu pego esse resultado, ok? Coloco ele aqui, 0,0. São 3 zeros ali, né? Senão fica errado. 63 mol está para quanto? Está agora, gente, para os 5 ml. De quem, gente? Do HCl agora é HCl, tá? E quantos mol dele eu vou ter para os 1000 ml, que é a solução lá que eu quero final. Então, x vezes 5, 5x. Todo esse número aqui multiplicado por 1000, gente. 0,12363 vezes 1000 é o próprio 0,63. Que a gente já tinha encontrado antes. 0,63 dividido por 0,63 dividido por 5 vai dar 0,126 mol por litro. Então, isso aqui que é a minha resposta, que é do HCl. Eu não queria saber somente do NaOH, eu precisava descobrir do NaOH para descobrir do HCl. Então, a alternativa correta seria a letra E,